tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira, 20ª semana do tempo comum. Comecemos este dia mais uma vez na presença de nosso amado, nosso querido Deus, que nos concede a graça de mais um dia começar. E começar na sua presença faz toda a diferença na nossa caminhada, pois Deus deve ser sempre aquele que modela, que nos encaminha por caminhos de luzes. Por isso deixemos ser guiados por suas orientações, seus ensinamentos que provêm da Sagrada Escritura. O texto de hoje do Evangelho é Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante que Jesus nos chama a atenção diante das nossas concorrência que fazemos com todos os dias nesse sistema maluco, o sistema capitalista, onde nós precisamos ser mais forte do que o outro, precisamos passar por cima dos mais fracos para poder ser vencedor. A lógica de Deus diverge da lógica humana, como dizia já ontem no Evangelho, que aliás este Evangelho está respondendo aquilo que ontem nós víamos no Evangelho. Esta parábola dos operários da vinha, ele é singular a Mateus. Somente Mateus coloca esta parábola. E Mateus, ele
dá uma ênfase muito importante na última frase ou versículo do Evangelho, tanto no de ontem como no de hoje. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Jesus hoje mostra na prática como que os últimos podem ser os primeiros. E mais uma vez nos chama a atenção Jesus que a sua lógica não é nossa lógica. Jesus não segue Adam Smith, aquele que criou o capitalismo. Jesus segue a lógica de Deus, pois Ele é Deus. E a lógica de Deus é muito distante da nossa lógica humana. E aqui diz o texto que este patrão vai ao encontro dos operários e ali, diversas horas do dia, os contrata. Contrata também aqueles que encontrou na praça às 5 da tarde. Chama-nos a atenção para o horário do pagamento, que o patrão pede que o gerente da sua empresa comece o pagamento. E comece a pagar por aqueles que foram contratados por últimos. E o que mais chama a atenção é a forma, a quantidade do pagamento. Ou seja, o mesmo valor que aqueles que foram contratados às 5, 9 da manhã é o mesmo que aqueles que às 5 da tarde foram contratados às 5 da tarde também vão receber um denário, ou seja, o valor de uma diária. E é isto que vai inquietar o coração daqueles que foram contratados mais cedo. Nós trabalhamos o dia inteiro e tu nos pagaste a mesma quantidade que nos deste também aqueles que foram contratados às 5 da tarde. Nós que gastamos nossa energia, nosso suor, nosso tempo. Estes empregados tinham na cabeça o sistema capitalista. Não conheciam nada Jesus. Ou seja, Jesus segue orientação da graça de Deus. E aí, mais uma vez, está confirmando Jesus que a salvação não é fruto do esforço humano. A salvação é fruto da gratuidade de Deus. É fruto da misericórdia de Deus. O que acontece nesta parábola é a ação da misericórdia, é a ação da graça de Deus. Ou seja, Jesus dá a sua graça, a salvação a todos, independente do horário do dia que se converteram, desde que estes tenham se dado passo em direção a Deus. Todos os trabalhadores aqui da parábola deram passo, trabalharam de alguma forma, ou seja, todos sim seguiram os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí Jesus mais uma vez está dizendo que a salvação ela é para todos. E Jesus iguala, porque a graça de Deus vem para todos e não elege um de uma forma e outros de uma outra forma. Jesus nos trata por iguais. Por isso peçamos hoje, nesta quarta-feira, Deus, Senhor, dai-me a graça de tratar todos com igualdade, sem exclusão, sem rejeição de ninguém, mas todos com amor e com misericórdia, como fez esse patrão nesta parábola. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,